Boa noite a todos. Esta é a Procim do dia 7 de fevereiro de 2022. A Procim, que é a prática interassistencial planetária do cidadão multidimensional. Okay. A frase do dia é: o trabalho intelectual, desde que tarístico, pode levar a consciência ao estado da mega-euforização, que é do Lexo de Orto Pensato. Nós estamos na fase de relatos da Procim, que é logo após a prática, que começou às 18h50. Uma prática que é realizada atualmente remotamente, por causa da pandemia, mas assim que a pandemia estiver sob controle e tal, vai voltar a ser realizada na sede da CITEC em Jundiaí. Quem entrou logo de início comigo foi o Walter. Walter, você já pode fazer seu relato? Você está sem som. Walter. Walter, você está sem som. E sem imagem. Faz assim, Virginia. Faz você o seu relato, então. Já, quando ele entrar, a gente fala com ele. Tá. A gente não está te ouvindo, tá, Walter? Bom, na fase 1, eu trabalhei com as energias, instalei estado vibracional e mentalizei os aproximadores. Nós estamos com um problema, acho que de internet, né? Foi, ele caiu agora. Pode continuar. Tá. Na fase do arco, recebendo, percebi que a energia era muito quente, além do normal, e exteriorizando, aplicando, eu percebi que os fluxos de energia iam diretamente no coronário do Walter. No pilar, eu mentalizei demoradamente os pedidos de assistência e me conectei aos aproximadores, e aí me veio a imagem de todos nós unidos de mãos dadas e esses pedidos de assistência no centro do campo energético. Fiquei um bom tempo assim e percebi que essa conexão, essa força, essa união, que todo mundo estava de mãos dadas, parece que potencializou o campo. Nas conexões, na OFIEX, eu senti uma sensação como se eu estivesse em casa. Veio como uma mensagem assim, isso daí tudo já é parte da casa. Depois, as outras conexões, eu não tive percepções, ou eu apaguei, não percebi. No bolsão, eu exteriorizei novamente para os pedidos, e exteriorizei para consins e consciexes em necessidades. Me veio muito a questão da Rússia, da Ucrânia, os Estados Unidos, e muitas vezes me veio a palavra intolerância. Apaguei algumas vezes, e sempre quando eu voltava, eu estava exteriorizando. Terminei 5 minutos antes, estou muito bem, muito obrigada, um grande abraço aí para todo mundo. Alô, tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Pode mandar agora, Val. Beleza. Então, já desde a fase número 1, da preparação dos aproximadores, coloquei os pedidos de assistência da noite, a Isabel, a mãe de Isabel, o filho do Newton, e todos os demais pedidos de assistência para hoje. Já fiz também a retirada do ectoplasma na fase 1, e uma movimentação bastante grande de energia e a presença de amparo de uma maneira bem intensa. Já na aplicação com a Virgínia, recebendo da Virgínia, eu senti uma energia bastante produtiva, bastante fraterna no frontal, não só da Virgínia, mas do próprio campo todo, que eu senti essa repercussão energética. E aplicando nela, eu senti também um fluxo muito grande de energia que saía do pulmão chakra, assim como ia para os demais aproximadores também. Já na formação do pilar, o volume foi grande do pilar, bastante intenso. Já nas conexões,
eu senti principalmente o FIEX grupal, né, da Oficim, da Procim, já com aquele padrão de energia característico, né, da OFIEX grupal, e terminei bem essas fases das conexões e entrei na fase do bolsão interassistencial, doando muita energia para todas as pendências interassistenciais do planeta, tanto a nível de política, parapolítica, da saúde. Exteriorizei bastante energia e estou bem. Acabei um pouquinho antes também da atividade. Estou muito bem. Um abraço e uma boa semana a todos. Ok, Walter, obrigado pelo relato, pela participação. A Tânia, você pode falar agora? Oi, posso sim. Boa noite a Boa todos noite. aí. Na preparação, eu exteriorizei bastante energias ao aproximário e trabalhei as energias também, já percebi, assim, uma equipe muito grande de amparadores no local. Na fase 2 do arco, aplicando o arco no Jezrael, eu antes senti o acoplamento com o amparador, a energia dele, e a minha energia saía em fluxos constantes. Eu senti bastante calor, arrepios nos braços, depois eles pesaram bastante, exteriorizei as melhores energias. E eu pude perceber um ambiente bem claro. Recebendo, eu entrei em estado vibracional, meu frontal pulsou muito, muito, e fiquei bem ao terminar, né, de receber aí o arco. Na conexão 3, na conexão não, no pilar, né, na fase 3 do pilar, ele girava assim, e como se ele exteriorizasse energia, né? Ele espalhava energia para todos os lados, para todos os aproximadores, que eu mentalizei um a um, como se estivéssemos todos lá no aproximário da CIPEC, e era muito forte essa energia. Mentalizei cada aproximador, cada pedido de assistência, né? A mãe da Isabel, a Isabel, o filho do Newton, aí a Thalma, enfim, todos aqueles que pediram, né, para serem assistidos, e mais algumas outras pessoas que eu tive contato e também percebi que precisavam, né, ser colocados para assistência. Já na OFIEX grupal, eu visualizei uma sala de aula, a princípio era assim uma sala de aula convencional, né? Carteiras, estava bem lotada, ela era bem grande, uma lousa, um professor, eu percebi ele estava de costas escrevendo, assim, a priori ele era assim um professor convencional. Aí eu pude perceber o perfil, ele usava barba. Aí me veio aquele primeiro amparador da primeira Fiexis, quando a gente começou esse ano, né? Aí começou a mudar assim, eu percebi a energia mudar, o paravisual mudou, já era diferente, mas continuava com a barba, uma energia muito boa, e de repente a sala já não tinha nem parede mais. Ela se estendeu tanto, 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 parecia que estávamos todos assim soltos no ar, mas era imensa o tamanho dessa sala. Aí das energias, na conexão, né, das energias, eu pude perceber assim, e da fraternidade, um grupo de amparadores, aqueles de olhos serenos, que eles exteriorizam pelo olhar, fazem assistência, e coração fraterno. Meu frontal ativou novamente intensamente, e eu senti uma energia muito boa. No bolsão holopensênico assistencial, exteriorizei para o quadrante da América do Sul, para a oficina do meio ambiente, para os governantes, exteriorizei assim muita paz para o mundo, e nesse momento eu visualizei um rio muito largo, era muito extenso, e uma mata também extensa, que acompanhava, né, as laterais do rio. E aí foi isso daí. Eu terminei também um pouco antes, né? E fiquei exteriorizando até o final. E sou grata aí por mais essa Aprocim
e a todos aí do nosso grupo, que todos tenhamos uma boa semana. Obrigada. Obrigado, Tânia, pela participação. Uma boa semana para você. O Newton Daltro pode falar agora? Só um momentinho, tá, Carlos? Eu posso colocar outra pessoa, então, e depois você fala? Sim, está certo. Ok, então. A Zaide e o Toninho podem falar agora? Podemos sim. Boa noite, Carlos, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. Hoje, na fase 1, o campo já estava formado, foi muito bom, e entrei em EV logo em seguida, mas depois deu uma parada na internet. Mas, mesmo assim, nós fizemos o arco voltaico, eu com o Toninho, apliquei nele as melhores energias, foi muito bem. As mãos se aqueceram e me senti um grande bem-estar. No campo energético para-reurbanológico também nós fizemos, estávamos todos no aproximário, mas devido assim à tribulação de não ter a internet, não tive assim visualização do campo energético, não tive. Na fase 4 também só acompanhamos assim, mas sem a fala, né? E no bolsão foi tudo bem, esterilizei muita energia, estava tudo muito quente, e esterilizei para os pedidos, para a saúde, para os políticos, para o quadrante, para a oficina, para que haja paz entre a Rússia e a Ucrânia e os países envolvidos. E estou bem, obrigada, e boa semana a todos. Boa semana, Zaide. Boa noite a todos. Boa noite, Toninho. No início, o campo já estava bem preparado e depois no arco voltaico, a gente fez aqui, normalmente, acompanhamos todas as fases entre nós aqui, né? Mas estava sem internet, sem nada, então nós fizemos tudo direitinho, foi muito bom. E no bolsão, eu nunca tive uma visão igual, porque a hora que a gente estava no bolsão, eu vi todos os aproximadores na minha frente, aqui dentro da minha casa, onde a gente sempre faz a aproxima. E estou bem e muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, Toninho e Zaide, pela participação. Uma boa semana para vocês. Você também. Ok, meu amigo Newton pode falar agora. Ok, você está me ouvindo bem, né, Carlos? Claro, pode falar. Excelente. Bom, os trabalhos foram muito bons hoje. Eu estou percebendo que tem uma sincronicidade muito forte do que eu vou falar ao final do bolsão. A preparação foi muito boa, assim, campo bastante homeostático, a temperatura estava bem amena e ela só esfriou um pouquinho ao término dessa fase e se manteve nessa temperatura um pouquinho mais fria. Já entrando no arco voltaico, ao aplicar em CRIS, de imediato uma luz forte, uma bola, uma luz branca, meio prateada, acendeu na minha cabeça, na minha mente, e eu me senti, ao mesmo tempo que eu sentia, eu via abraçando a Cris, dando um abraço fraterno enorme nela. Foi uma coisa assim, muito gostosa, muito, sabe, uma paz, eu dando um abraço, a gente se abraçando. E fluía assim na mente o Roberto, as filhas da Cris, e a sensação que passava é que essa amizade é longa, tá? Bem longa. E ao receber, as energias fluíam suave, bem suave,
essa luz se manteve na minha mente, se manteve durante essa fase, e eu senti que comecei a perder lucidez ao final dessa fase do arco voltaico. No campo energético, para-reurbanológico, eu ainda mantendo, mas sentindo que ia perder, trouxe algumas consins e consciex para assistência, que já foi relatado. Algumas consciex foram aparecendo, rostos, enfim, eu deixei fluir durante essa fase e ia trazendo para o centro do pilar energético. Mas, em seguida, eu perdi a lucidez, não consegui acompanhar até o final dessa fase. Ao entrar na fase 4, eu despertei com a chamada da OFEX grupal, só que eu despertei, eu só ouvia a chamada da fase, da conexão, melhor dizendo, e voltava a perder. Só retornava quando vinha a chamada da próxima conexão. E essa lucidez ela voltou já no finalzinho dessa fase, voltou com um pouco mais de... eu mantendo a lucidez no início da fase 5. Nessa fase 5, muitas, mas muitas, eu não consigo nem registrar as imagens que passavam. Era uma mistura de rostos, lugares, cenários, fluía tudo. E eu, mantendo a lucidez, eu deixei fluir. Falei assim, não limitei, não fiquei controlando, nada disso. Deixei essas imagens fluindo e fui mentalizando ao mesmo tempo, com CIS e com CIEX, durante essa fase do bolsão. E, de repente, olha que interessante, foi falado aí, os rostos de todos os aproximadores começaram a surgir, para mim, todos, e eu me vi numa situação onde todos nós estávamos juntos, confraternizando, e, ao mesmo tempo, a gente se abraçava, todos os aproximadores, sabe aqueles abraços, aquele coisa, todo mundo junto, como se a gente fosse tirar uma foto do final de um evento. Era algo parecido com isso, assim, muito interessante. E todos nós sorrindo bastante felizes, tranquilo. O chakra cardíaco formigou bastante, já durante essa fase e durante esse evento, essa cena, e continuou até o final. Eu senti o término dos trabalhos, cerca de 2 minutos, mais ou menos, né, que eu não mensurei, mas mais ou menos 2 minutos antes do término eu senti que ia terminar, e nesse momento que eu senti que ia terminar, me pareceu que uma casca no meu corpo inteiro estava sendo descendo, assim, ó, uma casca, uma coisa superficial descendo em direção às minhas pernas, aos meus pés, como se estivessem diluindo. Eu não sei o que é isso, mas eu só estou tentando verbalizar a sensação, né? A sensação era essa, mais ou menos. Dissolvendo, terminei muito bem, muito tranquilo, dei uma espreguiçada gostosa na poltrona, e eu agradeço ao trabalho, agradeço a todos vocês, agradeço ao amparo extrafísico do nosso trabalho da Procim, e uma boa semana para todos. Obrigado, meu amigo. Eu também tenho sincronicidade nesse final. Uma boa semana para você, Nilton. A Márcia Cristina pode falar agora. Posso, sim. Boa noite, pessoal. Hoje, na fase 1, na preparação, eu tive um pouco de dificuldade para fazer a mobilização das energias, mas a partir de um ponto é como se eu estivesse recebendo uma ajuda extrafísica, e aí eu entrei no EV, e foi tão bom que aí eu fiquei um tempão no EV, sabe? Eu
Depois, quando eu estava começando a exteriorizar, já tinha terminado a fase 1. Então, foi ótima essa preparação. Na fase 2, eu comecei recebendo o arco voltaico da Tânia Bock. E logo no início, eu senti uma presença de uma consex do meu lado esquerdo, que estava precisando de assistência. E eu sentia como se ela estivesse na minha frente e me bloqueasse desde a altura dos olhos até a altura do chakra esplênico. E conforme eu fui recebendo o arco voltaico, eu comecei a sentir um movimento no coronário, uma energia girando, assim, rodopiando, bem gostosa, bem leve. E eu senti a energia saindo pelo coronário. E à medida que aquilo ia saindo de mim, aquela consciência, ela foi sendo assistida. É como se o arco voltaico em mim conseguisse assistir ou aliviar alguma coisa para aquela consciência, e eu fui deixando de ter aquela percepção, né, aquele bloqueio inicial. E depois, aplicando o arco voltaico na Tânia, no início eu tive alguns bocejos, depois muita energia nos palmochakras, uma energia também que ia de uma mão para outra, se alternando, e era uma energia alegre, boa, leve, muito gostosa, e que ela circulava rapidamente por todo o holossoma da Tânia. Na fase 3 do pilar energético, no início se formou o pilar assim mais pesado, como se fosse um líquido. Eu sempre tenho essa sensação de ter um líquido girando, só que aquilo foi se utilizando muito, ficou quase imperceptível, e aí se formou um campo muito leve, tranquilo, claro, e eu senti o acoplamento do amparador. E assim, esse campo vinha sempre a palavra leveza, tranquilidade, serenidade, e é como se estivesse me mostrando a vibração para a cura. Era nitidamente a finalidade desse campo, era terapêutica, era para a cura. E aí, nesse momento, eu mentalizei assim com muita lucidez os pedidos de assistência, né? Então, a Isabel, a mãe dela, né, para ela se recuperar da cirurgia, o Newton, a Thalma, o Nicolas, né, o filho deles, e era um campo muito bom aqui que se formou no Pilar, uma coisa maravilhosa. E era um pouco didático também, é como se o amparador quisesse me mostrar, tá vendo essa vibração, essa leveza, essa tranquilidade? Isso cura, isso cura. É como se é isso que as pessoas têm que sentir para se curarem. Foi uma coisa assim, não é ensinar pela razão, né, a parte racional, mas demonstrando assim o campo vibratório mesmo. E a fase 4, conexão, foi uma coisa interessante. A cada conexão, então, começou pelo FIEX, né, grupal da Aprocin, me vieram 2 consins para assistência, e eu não tinha planejado nem pensado antes, eu só ia direcionar mesmo para os pedidos, né, da noite. E enfim, na UFIEX eram 2 pessoas diferentes que necessitam de assistência, a mãe de uma colega do trabalho, uma ex-vizinha minha. Depois, na Central Extrafísica de Energia, veio bem claro o meu padrasto, o filho dele também. Na Central Extrafísica da Fraternidade, veio a minha vizinha aqui, a Fernandinha, né? Aquela que teve a campanha, tudo. Foi interessante que a cada conexão vinha alguém, assim, e como sem eu planejar, né? Na Central Extrafísica das Verdades, eu tive aquela impressão de estar bem lúcida, e é como se eu precisasse saber de algo, lembrar de algo pessoal, algo meu, mas eu não sei exatamente o que era. Planetas Irmãos veio como uma mensagem, uma intuição para refletir sobre a importância da para-reurbanização
e dos movimentos transmigratórios, que são muito importantes para várias consciências, enfim, como se recomendando assim para explorar melhor esses conceitos, né? O Holopensene dos evoluciólogos, Serenosfera, eu estava bem lúcida, mas não tive nenhuma percepção especial. No bolsão energético, eu mentalizei a minha oficina. Também o quadrante holopensênico planetário da Europa e Ásia, né? Senti até alguns países que eu mentalizei, senti uma pontada forte, bem aguda no ouvido esquerdo. E depois voltou um campo leve, alegre. O final do bolsão energético, eu senti uma leveza, uma alegria, como se fosse uma coisa infantil, né? Me veio a ideia de crianças, apesar de eu não perceber nenhuma presença assim de criança, eu não vi nenhuma imagem, mas a vibração era uma alegria assim, ingênua, inocente, uma leveza, uma coisa muito boa. Então, eu voltei, faltava, já era quase o momento mesmo de desassimilar. Fiz a desassimilação, a remoção do ectoplasma e estou me sentindo muito bem, muito agradecida e ainda sentindo essa vibração alegre aí da Procin de hoje. Agradeço a todos por essa oportunidade. Boa semana. Obrigado, Márcia. Boa semana para você. O Gesrael, pode falar agora, meu amigo. G, você me ouviu? Pode falar agora. Eu estava falando aqui, só que com o telefone, com o microfone fechado, né? Que beleza. Ah, tá. Desculpa aí. Sem problema. Então, vamos começar de novo. Só um... Ô, Newton, que beleza, né? Você deixou fluir. Tudo que eu não consigo fazer, vem um monte de cena na cabeça e eu meto o bedelho em todas e elas param. Que maravilha, parabéns. Fase 1. Salivei, historizei, mentalizei todos os aproximadores, calmamente, um a um. Nessa fase, um monte de barulho na minha barriga. Eu fiz uma preparação boa hoje, de mais de 1 hora antes da Procin, onde, desde já, eu incluí os assistidos, né? Eu disse, e fiz também uma boa circulação de energia, com calma também no capricho, que há muito tempo também não fazia. Mas foi um dia com poucas percepções. Na fase 2, recebendo da Tânia, senti um formigamento no lábio e uma coceira no nariz, mas foi um negócio meio intermitente. E no final, a energia fluindo pelo corpo. Aplicando, senti a energia fluindo forte pelos palmos chakras e tive bocejo também. Na fase 3, eu já comecei com frio nos pés, nessa fase, e senti a energia circulando e o campo bastante tranquilo. Na fase 4, na Central da Fraternidade, eu lembro de parte de uma cena, um rapaz, eu ouvi claramente ele falando, o Vitor está aqui em Portugal para falar com você. Você vai querer falar comigo? Aí, no caso, o Vitor era ele, né? E após o Planetas Irmãos, eu devo ter apagado, porque eu só lembro da chamada da fase 5. Instalei o EV e fiquei exteriorizando energia e mentalizei os assistidos
o Nicolas e a dona Cleide, né? E veio uma mensagem também para a Isabel, até já passei para ela aqui. E novamente bastante barulho na barriga. E o interessante é que na fase 6, que é rapidinho, é só uma desassimilação e tal, né? Eu dei uma apagadinha e depois eu voltei e senti uma dor de dente do lado direito, na parte superior, os dentes de trás. É interessante, né? Nessa fase, que é uma fase rápida, se apagar, incrível. Mas foi isso daí. Eu estou bem e gratidão a todos pelo trabalho da noite. Um abraço a todos. Obrigadão, Gisrael. Boa semana para você. A Cristina pode falar agora? Oi, posso sim. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, a primeira parte, aliás, hoje, na verdade, eu estou com uma dificuldade em mobilização desde a hora que eu acordei, a energia não flui na mesma quantidade, sabe? Quando ela vem, de repente ela funila, aí ela vai, mas ela vai para um lado e não vai para aquele que é, e você fica brigando com a energia, enfim. Hoje está assim o dia todo, e a primeira parte foi assim também, então eu demorei um pouco para perceber o campo. No arco com o Newton, ao receber, eu percebi como se formasse um capacete de azul bem intenso do nucal frontal, que atravessava assim, e ao mesmo tempo tinha uma outra energia que vinha aqui por cima, como um capacete. Foi bem interessante. Foi um carinho muito grande também, Newton, viu? É interessante porque vinha para mim muito essa coisa, meu amigo, minha amiga, vinha uma coisa bem forte mesmo, achei legal isso daí. Ao exteriorizar, eu percebi o acoplamento com uma mulher longilínea e o campo ficou predominantemente laranja e rosa forte. Na fase 3, como quase todos, né, ou pelo menos muita gente, eu também sintonizei com todos, vi o rosto de todos, mas eu visualizei a gente no aproximário da CIPEC. O pilar azul, ele atravessava o centro de baixo para cima e formava uma espécie de uma nuvem na parte de baixo, que eu não sei se essa nuvem vinha de cima para baixo ou de baixo para cima mesmo. E ao redor desse pilar, o campo estava magenta, e eu percebia várias consciex feridas ali, não sei o que era. E os assistidos me vieram à mente também aqui. Na fase 4, que me chamou a atenção foi nos evoluciólogos, que eu vi uma mulher, ela tinha um lenço na cabeça, e ela me deu seu nome, Rupina. Até depois que acabou aí, eu fui ver se existe isso, um nome diferente. Existe, é um nome tanto de mulher quanto de homem, pelo que eu entendi aí. Mas lá daquela região da Rússia, da Armênia, esses países assim. Ela tinha uma energia muito tranquila e muito determinada. Na serenosfera, eu não sei por quê, eu me vi em Bariloche. Nossa, eu fui para lá, eu tinha acho que uns 26, 27 anos, sei lá, estava com a minha mãe até, e eu me vi, acho que é um pico, acho que isso é uma Cerro Coral, alguma coisa assim, tá? Parecido com isso, e lá em cima tem ou tinha, né? Um restaurante, que ele é circular e ele fica girando ali, e a gente vê os picos nevados ao redor. Eu estava lá, não sei por que eu me vi lá no Serenão. Uma sensação de paz, assim, aquela coisa de integração muito grande. Na fase 5, eu tive muito frio e exteriorizei muita energia para o planeta, mas principalmente para toda a América do Sul. Também para os bolsões patológicos, para as oficinas de todos. Novamente, os assistidos voltaram à minha mente. E é isso, estou bem, está tudo certo, agradeço aí a participação e ótima semana para vocês, tá bom? Beijinho. Obrigado, Cris. Boa semana. A Vali Matias, pode falar agora. Boa noite a todos. Boa noite. Na fase 1 eu demorei um pouco para me concentrar, mas depois eu consegui fazer a mobilização básica das energias. E percebi assim o campo bastante tranquilo e assistencial. E aí eu já comecei a mentalizar, né, os assistidos.
Na fase 2, eu troquei o ar com o Carlos, e minhas mãos assim, pulsavam bastante, né, em jatos de energia, e um certo momento eu senti uma dor assim na coluna, na região lombar, e eu percebi que o campo se movimentava muito mesmo. E ao receber, eu senti uma pressão assim no frontal e na nuca, e fiquei só assim sentindo uma tranquilidade, realmente uma assistência assim bastante agradável. Na fase 3, eu nos vi, todos nós, né, os aproximadores nos aproximaram lá na CIPEC, no espaço físico lá, né, e o pilar começou assim, a girar devagar, e depois eu não tive mais percepção. Na fase 4, eu me desconectei, eu ouvi algumas centrais, e eu vi, assim, hoje bastante cenas também, mas eu não me lembrei, não tive, assim, rememoração. E passei para a fase 5, né, assim, eu ia perceber que às vezes eu me desconectava, mas depois eu voltava, e exteriorizei bastante energia, e eu também tive, assim, várias, né, visões, vi, assim, bastante cenas, mas, assim, para mim, ainda fica meio confusa, não soube, assim, identificar direito, mas tinha muitas pessoas também, foi de bastante assistência, e eu senti o campo estava frio, eu voltei um pouquinho antes também, e quando eu voltei, meu coração assim estava bastante, meu chakra cardíaco estava pulsando muito, ficou assim um pouco até desequilibrado, e depois, aos poucos, eu fui, né, fazendo dever, desassimilando, né, e aí eu melhorei, eu estou bem, e foi muito boa a nossa aproxime. Boa semana a todos. Obrigado, Vali, pela participação, pelos relatos. Deixa eu pegar o meu aqui. Ok. Na fase 1, eu tive fortes exteriorizações para o proximário, né? Eu foquei no proximário e sentia saindo muito forte pelo frontal e pelo dorso, né? O campo estava forte e formado, né? Pensei em todos os aproximadores, mas hoje eu não fiz a retirada da ectoplasma excedente. Quando eu recebi o arco da Vali, né, eu senti o local bem quente, né? E eu vi uma mulher. Ela também tinha o cabelo curto que nem a Vali, mas não era a Vali. Ela olhando, organizando as coisas, me olhando, observando. Ao fazer o arco, eu vi a Vali, né? Senti a mão esquerda minha, esquentou e formigou, e tinha o pessoal conversando. E eu não vou afirmar que já era o pessoal da CIPEC, né? Não, mas estou desconfiando que desde o início era isso. E depois da fase 2 ainda cheguei a ouvir os dois comandos da Central de Energia e da Fraternidade, e eu dei uma apagada, né? De vez em quando eu me via, mas estava muito descoincidido e muita exteriorização de energia. Despertei uns minutos antes da fase 5, me sentindo bem, né? Mas eu ouvia e via muitas pessoas, e todo mundo conversando alegremente e tudo mais, como o relato de muitos de vocês hoje, mas eu não percebi vocês, mas era um ambiente bom, de alegria, de felicidade, bem no finalzinho. Geralmente eu desperto uns 10 minutos antes, eu já despertei na fase da desassimilação, né? Ok. Quem mais lembra? Bom, essa foi a sincronicidade maior pelo que eu percebi, né? De todo mundo sentir o campo, de ver os outros aproximadores, estar muito alegre, todo mundo muito bem, né? Mas quem notou alguma outra sincronicidade? Ou podem citar essa também. Bem.
Eu queria comentar um pequeno detalhe na fala aí de 2 aproximadores e que eu achei que fez com que houvesse mais sincronicidade ainda. Ok. A Virgínia, ela comentou, acho que, se não me engano, foi na fase 4, na OFIEX grupal, que ela sentiu como se, ela falou como se fosse a minha casa. Foi mais ou menos assim, ela falou. E depois o Toninho, quando relatou na fase 5 que ele viu todos os aproximadores, ele falou aqui na minha casa, no local onde eu faço aproxim. Eu achei isso assim, para mim, muito, muito parecido, como se tivesse o mesmo impacto em mim e essa percepção deles sentirem que era a casa deles, o local do trabalho, né, energético. Achei muito interessante, muito, muito bonita a ProSim de hoje. É isso. Não sei se eles querem falar alguma coisa, se fui eu que percebi assim, né? Não foi exatamente assim. Não, é exatamente mesmo, aquela sensação de você estar à vontade, de você estar na sua casa. E até me veio a frase, ó, tá tudo bem, você está em casa, né? Então, é bem assim mesmo. Como eu disse, eu não reconheci vocês, mas eu senti que estava no meio de amigos ali, o pessoal conversando e tudo alegre e tal, mas não reconheci vocês, mas foi na mesma sensação. Mais sincronicidades, alguém lembrou de algum pedaço e resolveu relatar agora? Ô, Carlos, Oi, diga. A Cris falou alguma coisa sobre energia, não está apresentando uma continuidade. Eu senti a mesma coisa. Eu fiz uma preparação antes e estava assim um fluxo de energia forte, constante. Depois que começou a aproxim, ficou meio truncado, até falei Uhum. poucas percepções e tal. Eu senti mais ou menos a mesma coisa. Ok. Mais alguém? Senão nós vamos passar para os nossos avisos. É importante a gente estar divulgando os cursos aqui. Opa, docente e a Cris vão falando aqui. Pronto, Virginia, pode falar do curso. Bom, a gente entra na aula 2, né, do curso Autoconsciência Bioenergética no Cotidiano. Esse curso faz parte do projeto Conscienciologia no Cotidiano, que é um conjunto de cursos que fica disponibilizado na plataforma EAD da CIPEC. Os cursos são ministrados online ao vivo e gravados ao mesmo tempo, e depois permanecem na plataforma para os interessados se inscreverem em outras oportunidades. É isso, obrigada. Obrigado, Virginia. Também estamos tendo o nosso curso de formação docente, que a professora Cris deu a primeira aula. Sua vez, Cris. Oi. Então, amanhã nós temos a segunda aula, né? E é isso. O curso está em andamento, é muito bom estar com todos aí. O curso tem um número limitado de participantes, né? E vamos que vamos. Muito bom, Cris, muito bom. Eu estou fazendo o curso da formação docente, é excelente, já estou me preocupando com os estágios, tem que fazer as apresentações, eu estou tentando me adiantar, porque é bem puxado mesmo. Ok, pessoal, alguém tem mais alguma colocação? Se não tiver, quero desejar as melhores energias para todo mundo, uma boa semana. Hoje a ProSim, toda a ProSim é especial, mas hoje realmente foi um congraçamento, né? Acho que quase todo mundo se viu por aí. Um abração a todos, boa semana. Um abraço, gente, boa semana. Ótima semana. Tchau.